Você já parou para pensar por que a França é a referência mundial na produção de vinhos de qualidade? O que fez este país transformar vinho em legado, território em identidade e tempo em excelência? Bem-vindos ao Baco Valley, onde o aprendizado, história e o conhecimento constroem a verdadeira cultura vínica. Eu sou Daiane Casal, comunicadora e expert em cultura vínica. Neste vídeo vou conduzir você a entender como a vitivinicultura francesa evoluiu dos mosteiros da era medieval aos Grands Crus, criando o conceito de terroir e definindo padrões. Fica até o final para que você possa entender como a França conquistou este legado. Para esta videoaula, eu preparei uma sequência de slides para que ela se torne muito mais pedagógica. Vamos lá? Seguindo aqui, iniciando com a cronologia histórica. Nós vamos transitar aqui desde a Era Antiga, da Idade Antiga e da Idade Média, Idade Moderna, Contemporânea, até o século XXI. O vinho nasceu no Cáucaso, é o que nós sabemos, mas na Idade Antiga também marcou presença em território francês. E isso se deu a achados arqueológicos na cidade de Lattes, bem ao sul ali de Montpellier, nas beiras do Mediterrâneo, o sítio arqueológico chamado La Tara, onde foram encontradas ânforas e moldes de calcário datando 525-474 a.C., evidenciando a presença dos etruscos por ali também. Seguindo para a Idade Média, antes de avançar no conteúdo, gostaria de fazer um disclaimer. Várias ordens religiosas moldaram a vitivinicultura europeia como um todo. Esse vídeo é específico da França. Mas gostaria de deixar aqui também informações de que outras ordens religiosas seguiram também para outros países, como a Espanha, e tiveram significativa importância na Ribeira Sacra, na Alemanha, no Vale do Mosel. E também, aqui eu separei das ordens de Cister e a Beneditina. Só que vale muito aqui a ressalva e o parêntese para falar de Bèze também, que tiveram uma significativa importância em Chambertin, que inclusive era o vinho que dizem que Napoleão era o que ele mais gostava. Mas vamos concentrar aqui na Borgonha, onde houveram mais presença e no contexto de importância até a atualidade, e eu vou deixar aqui essa interrogação para o final, para vocês entenderem o contexto do porquê que eu separei essas 5 abadias em especial para conversar com vocês sobre esse assunto dessa era medieval e aí da importância desses monges para a referência mundial qualitativa dos vinhos. Iniciando em Cluny, Citeaux, Pontigny, Clairvaux, Saint-Vivant. Cluny é uma ordem religiosa beneditina, teve fundada em 910 depois de Cristo, e ela teve algo interessante de ressaltar, um dado histórico interessante, histórico-político interessante, é que essa abadia em especial criou uma autonomia frente aos senhores feudais. Então ali se formou uma grande estrutura, uma organização
agrícola, de fato. E a produção do vinho se destinava à liturgia, à hospitalidade e o comércio. Eu coloquei esse olhinho aqui, que quem leu meu livro, ou quem ainda vai ler o meu livro Vinho e Viagem Cultural, eu faço ali umas observações interessantes para análise de quem for ler, do porquê que a igreja se concentrou na posse de tantas terras, de tantas vinhas e, sobretudo, as vinhas nobres. Sou da Borgonha, é que recebeu muita influência do Cluny, em especial na região ali de Mâconnais e Côte Chalonnaise, formando ali onde foi formada uma estrutura da vitivinicultura num contexto econômico e cultural. Seguindo para Citeaux, que é muito interessante, fundada em 1098 d.C., o Clos de Vosges, na Côte de Nuits. Então, eles concentravam a sua filosofia muito na austeridade, no trabalho manual agrícola, na autossuficiência. E a observação rigorosa à terra, aos detalhes da terra, foi muito interessante desta abadia em especial. E eles também deram aquela origem empírica do que hoje se conhece por clima. A literatura científica que se tem do solo é realmente muito feito a essa abadia, que se tornou o pilar até intelectual do terroir da Borgonha, dada a importância desses monges. Pontigny, fundada em 1114 d.C., a importância fundamental desta abadia foi a fundação de Chablis, fantásticos vinhos à base da Chardonnay. Ali a Chardonnay tem aquela tensão, aquela vibrante, com acidez elevada, com aquele estilo mineral. Essa abadia em especial teve uma importância também da expansão da ordem religiosa cisterciense estava muito concentrado ali no segmento da Borgonha, em termos de mapa, e aí meio que se destaca, porque a Chablis fica bem mais ao norte, meio que destacado, né? Não é sequencial, e teve essa importância também de expandir essa ordem cisterciense, levando todo o conhecimento. Mas interessante ressaltar é que, como as vinhas de Chablis, o clima é muito mais frio, eles também tiveram essa importância desses registros do clima muito mais frio. Então, essa colonização agrícola nas zonas marginais ali da Borgonha. Na Idade Média, continuando também no Clairvaux, que foi fundada em 1115 d.C., padronização já de um modelo agrícola significativo, a expansão ideológica e administrativa dentro desse contexto da produção também, influência política e espiritual do São Bernardo, também teve uma influência na vínica. A influência vínica atual é indireta, não tem assim não tem um vinho icônico dessa abadia em especial. Mas a importância deles foi um modelo cisterciense ter sido passado à frente, essa que é a questão, se tornando ali um motor da difusão no método de criar grandes vinhos. E a Clairvaux teve esse papel como abadia e como motor para levar a cultura vínica, da produção vínica, neste modelo cisterciense, para outras regiões. E chegando aqui em Saint-Vivant, é uma ordem religiosa beneditina, que data ali a fundação em 877, mais ou menos, no século IX depois de Cristo. E aí, a direção direta dos vinhedos mais nobres, a produção era destinada à elite e à igreja. Tem os registros preciosos das parcelas desde então, e eles têm uma ligação direta entre os monges da era medieval
e os vinhos mais valiosos do mundo. Romanée Conti, Romanée Conti, Romanée Conti, Romanée Conti e Romanée Saint-Vivant. Muito interessante fazer essa correlação dessas 5 abadias. Fiz aqui um resumo. Cluny, estrutura econômica da viticultura. Citeaux, conceito do terroir. Pontini, fundação de Chablis. Clairvaux, disseminação do modelo. E Saint-Vivant, Romanée Conti. Dada esse contexto, para vocês entenderem aqui, nós estamos falando de séculos de investigação, de estudo, de anotações científicas para chegar a esse prêmio aqui, que é o vinho dos vinhos mais valiosos do mundo, Romanée Conti. E essa foi um contexto da Idade Média, a importância da Idade Média, da importância dos mosteiros da era medieval e como eles se concentraram não só para o lado da liturgia, mas sobretudo o lado econômico, e seguindo as premissas muito importantes. Não poderia deixar de fazer um filosofando com Baco aqui, que na Borgonha, antes do vinho ser Grand Cru, ele foi oração, observação e silêncio. Seguindo para a Idade Moderna, houve ali a consolidação da autoridade internacional francesa perante ao mundo, onde se estabeleceu claramente o padrão da Chardonnay e da Pinot Noir na Borgonha, o Cabernet Sauvignon, o Merlot, do blend bordalês de Bordeaux, a Sauvignon Blanc, Cabernet Franc, Vale do Loire, e óbvio que também não poderia deixar de falar aqui de Dom Perignon e Dom Ruinart, que foram os monges de suma importância para a elaboração do método clássico de espumantização, chamado champenoise, e o método tradicional. E interessante ressaltar, e eu falo bastante isso no meu livro, onde eu comento sobre esse trabalho de Dom Perignon, mas o fato é que o monge, o Dom Perignon, ele era o tesoureiro da abadia de Hauteville. Então, ele estava ali tentando resolver, ele não era só um cientista querendo elaborar um melhor método, querendo elaborar um melhor vinho. Ele estava tentando solucionar um enorme prejuízo que a igreja estava tendo com os problemas que estavam acontecendo com as garrafas. E isso que fica aqui, isso que eu coloquei aquele olhinho, quando ressaltei ali a parte econômica e do comércio, que é muito interessante a gente avaliar, fazendo ali um olhar crítico, histórico, perante o porquê que a igreja dominou esses vinhedos com mais qualidade e também tinham interesses econômicos muito significativos dentro da produção do vinho. Continuando aqui para o século XIX, onde foram criados sistemas de qualidade, começaram ali a elaborar os sistemas de qualidade. Então, Napoleão queria simplesmente mostrar o que a França tinha de melhor para o mundo. Então se deu a Exposição Universal de Paris de 1855, onde ali houve a classificação oficial dos vinhos da região de Bordeaux. E lembrando que esta classificação não era segundo os vinhedos, e sim segundo a propriedade, a sua reputação e o seu preço. E aí foram criados ali essa classificação. Onde estavam os beneficiários disso tudo? Chateau Lafite Rothschild, Chateau Margaux, Chateau Latour, Chateau Haut-Brion. E desde 1855, só em 1973, houve uma leve mudança, que foi, na verdade, a alteração aqui do Chateau Mouton Rothschild de Deuxième para Premier Cru. Premier Cru Classé, enfim.
E aqui, seguindo ainda no século XIX, a importância desse francês, Louis Pasteur, não só para a produção vitivinícola, dos vinhos em si, mas para todo o setor alimentício como um todo. Então, Louis Pasteur, em 1864, ele foi contratado por produtores de cerveja e de vinho que as bebidas estavam azedando. Então, o que está acontecendo? E na época, dizem até que o governo francês interviu ali porque isso estava causando má reputação para os vinhos franceses. E os vinhos franceses não podiam ter má reputação em hipótese alguma. Até deu um incentivo maior, uma agilizada, né, como se fala, para que Pasteur descobrisse logo o que estava acontecendo e arranjasse uma solução. Então, nos estudos dele, na verdade, Pasteur já era um grande bacolover, já era um enófilo, já tinha até descoberto o dimorfismo do ácido tartárico, estudado o dimorfismo do ácido tartárico, e ele chegou ali e descobriu que eram as leveduras as responsáveis, o motor, né, do processo da fermentação, elaborando a sugestão, né, da pasteurização. E daí surgiu, né, o nome pasteurização de Pasteur, e até hoje é utilizado na grande indústria de alimentos pelo mundo todo. E Louis Pasteur, ele não só era um cientista, mas era um filósofo, deixou muitos registros de frases célebres. Dentre elas, eu separei essa aqui para partilhar com vocês nesta aula. Há mais filosofia e sabedoria em uma garrafa de vinho do que em todos os livros. Louis Pasteur. No século XX, foram começando ali as instituições onde foi criado o Institut National d'Appellation d'Origine. E o INAO, que foi criado ali para estabelecer as apelações de origem, Appellation d'Origine Contrôlée, AOC, que se tornou ali o marco francês de mostrar território, método e qualidade, protegendo, regulamentando a produção e os métodos de produções. E aí, a partir daí, se elevou ainda mais o status do vinho francês a nível global. E também, a partir desses estabelecimentos das OAC, foi disseminado o conceito terroir e outros países começaram a também implementar. Então, a França se tornou referência mundial por muitas coisas, dentre elas a viticultura, bem falado aqui desde a era medieval, há séculos estudando a terra, o comportamento da vitis e a produção dos vinhos. Depois, na enologia, com essa importância de Pasteur também, e também dos métodos de estudo, de elaboração de melhores métodos de qualidade, como Dom Perignon, como, enfim, e outros que houveram estudando, melhorando a qualidade da produção do vinho em si, líquido, vinificação, né? E depois o branding, o posicionamento de imagem do vinho francês a nível mundial. Esses três fatores fazem a tríade francesa muito importante e que se torna essa referência toda. Eu aproveito para partilhar com vocês alguns dados mais atualizados sobre a produção de vinhos na França, que gira em torno de 45 a 50 milhões de hectolitros ano, cerca de 6 a 7 bilhões de garrafas, isso em anos normais, porque em 2024 e em 2025 houve uma queda brusca de 16 a 23%. Já as exportações de 2024 giraram em torno de 10,8 a 11,2 milhões de hectolitros, e isso equivale a 1,44 e a 1,45 bilhões de garrafas, um volume estável comparado aos anos anteriores. Houve pequenas variações nas categorias entre espumantes, entre vinhos tranquilos engarrafados e bag-in-box. 10,9 bilhões de euros equivaleu à exportação em 2024. E claro que o principal país, Estados Unidos, e depois seguindo por países europeus como Alemanha, Bélgica, Reino Unido, Países Baixos e países asiáticos como a China.
Consumo em 2024. Houve uma queda a nível per capita para 40,5 litros e o consumo dentro interno do país foi 23 milhões de hectolitros de vinhos, o menor consumo registrado desde 1961. Isso aí imaginando que o vinho faz parte intrínseco da cultura francesa. O que está acontecendo nesse país? Fica aqui a ressalva e observação e tire você as suas próprias conclusões. Gostaria de finalizar esse vídeo com palavras finais e que elas possam, de uma forma resumida, te responder a frase inicial do vídeo. Por que a França se tornou referência mundial dos vinhos de qualidade? E é muito simples. Estabelecimento de terroir por tanto tempo, a expertise humana, não só na viticultura, mas na vinificação e o posicionamento de valor dos seus produtos. Se você chegou até aqui, gostaria de te convidar a ler o livro Vinho, Viagem Cultural e crescer neste universo, entendendo a história do vinho. É um livro que eu fiz, convidando você para essa jornada e deixando uma série de curiosidades para te engrandecer de conhecimento. O link está na legenda desse vídeo. E também gostaria de finalizar pedindo para você, se você gostou desse vídeo, se você achou útil, compartilha com quem você acha que vai gostar também, se inscreve no canal, curte o canal também e queria deixar aqui uma frase final dizendo Baco Valley, onde o aprendizado, história e conhecimento constroem a verdadeira cultura vínica. Nos siga nas redes sociais, no Instagram, baco.valley, e também o link na legenda aqui deste vídeo está para a comunidade Baco Valley no WhatsApp, com vídeos exclusivos, comentários exclusivos. Te aguardo aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau!